Bom, o tema de hoje é um pouco espinhoso, nós estamos falando de preconceito. E o preconceito é um dos maiores obstáculos na nossa vida, os mais diversos tipos de preconceito. Né? Vamos tentar hoje pontuar, né, os diversos tipos de preconceito, aqueles principalmente que a gente não percebe, porque vem de gerações em gerações, a gente vai aprendendo em casa e nós aprendemos a ser preconceituosos. E o momento que o mundo está vivendo exige de nós uma postura diferente. E é isso que a gente vai tentar abordar hoje, tá certo? Vamos lá. Bem-vindo a todos a mais um Evangelho no Lar, direto da Fraternidade do Amor. Hoje é 22/9 e é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Jorge e eu vou seguir com vocês hoje durante todo esse Evangelho. Como eu vinha citando, o nosso tema de hoje é um tema um pouquinho espinhoso, a gente vai falar de preconceito, mas é importante a gente observar esses pontos porque são coisas que nos tocam no dia a dia. Então é muito importante que a gente fique mais atento. O mundo se transformou e o mundo vai num sentido de profunda transformação. Todos os paradigmas que nós aceitávamos e construímos, eram co-criadores dele, né, começam a desmontar. Então precisamos estar muito atentos para isso. Precisa ver até que ponto muitos desejam ir, né, porque muitas vezes a gente acaba sucumbindo a certas coisas. Mas é importante a gente observar isso, porque o mundo segue um caminho. E se nós não acompanharmos, aquilo que nós escolhemos, amanhã vai estar escolhendo a gente. Então é importante a gente ter uma atenção especial para isso. Eu vou pedir nesses instantes que todos nós podemos descruzar braços e pernas, colocar um copo d'água sobre a mesa, ao lado da cabeceira da cama, para que a água possa ser fluidificada. Pedir a todos que mentalizem seus mentores espirituais, mentalize o mentor espiritual da sua casa, do seu evangelho, pedindo ao nosso Mestre Jesus que nesses instantes despeje sobre nós uma luz intensa e brilhante, que cubra o nosso evangelho, que cubra a nossa casa, depositando um cordão dourado luminoso sobre todo o perímetro dela, nos trazendo proteção a nós e ao nosso ambiente familiar, contra aqueles que têm tentado, através de atos, palavras ou pensamentos. Pedindo nesses instantes ao nosso Mestre a presença das fraternidades que possam adentrar o ambiente da nossa casa, que venham trazer equilíbrio, removendo todas as formas e pensamentos, todas as negatividades que nós materializamos nos objetos, nas paredes, no ambiente, reequilibrando a egrégora da nossa casa, trazendo paz, fluidificando a nossa água, fluidificando a água da caixa d'água, podendo olhar um a um dos nossos familiares e todos aqueles que nós carregamos em pensamento, aqueles que nós pusemos nos papeizinhos sobre a mesa, os seus nomes, que nesses instantes a corrente de cura Dr. Bezerra de Menezes possa olhar a cada um detalhadamente, podendo trazer o apoio, a cura necessária, conforme o merecimento de cada um. Que todos possam ser envolvidos por essa energia do nosso Mestre, pedindo a Ele a licença para abrirmos o Evangelho dessa noite. Que Ele nos traga proteção. Pedido em especial hoje para o Dr. Inácio Ferreira, que possa nos auxiliar nessa tarefa que eu escolhi para hoje e que todos nós possamos ser iluminados por Ele, pelas suas ideias. Que assim seja, graças a Deus. Bom,
O tema de hoje, preconceito, ele surgiu num trabalho de desobsessão. Nós estávamos encerrando o trabalho de desobsessão quando um outro grupo já havia encerrado um trabalho na casa, né? E eles pediram que fosse trazida uma mensagem, que o mentor, na finalização, né, no encerramento do trabalho de desobsessão, pudesse trazer uma mensagem contra o preconceito que muitos tinham ainda com aquelas entidades do mundo espiritual que acabam sendo mal vistas, né? E que estão num profundo trabalho de transformação do nosso planeta. São espíritos das mais diversas formas que vêm em nosso auxílio, que estão nos ajudando na transformação do planeta. E a gente tem notado que muitas pessoas exercem uma certa aversão. E o trabalho transcorreu dessa maneira. O mentor nos cedeu a palavra, e para meu espanto e para de todos que estavam ali, nós esperávamos uma mensagem que viesse abordar todas as orbes, o mundo espiritual. E o mentor foi muito pontual. Ele colocou todo mundo com o pé no chão. E ele começou dizendo assim, que o Cristo dizia que nós precisávamos, na mensagem do Cristo, amar ao próximo como a si mesmo. Que nós precisamos entender o que é o próximo e a gente está aberto para entender a necessidade do outro. Às vezes é difícil você levar uma ajuda, ou você olhar para o seu próximo, quando você, na verdade, afasta o próximo de você. E ele falou principalmente num ponto, como a gente coloca rótulos nas pessoas. E ele perguntava o seguinte, quem é a pessoa, quem é aquela pessoa mais próxima de você, que neste momento precisa da sua ajuda? É aquele que você taxou de esquerdista, de direita, que é católico, que é de umbanda, que é preto, que é branco, que é amarelo, que é rico, que é pobre? Quem é? Como que nós podemos ajudar alguém se nós criamos barreiras para isso tudo? E nesse ponto, assim, deixou todo mundo assim estarrecido, né? E realmente colocou todo mundo assim com o pé no chão para a gente entender que o espírito está além do corpo, né? Que o corpo nos dá uma condição momentânea de vida. E o espírito é a parte disso, né? Ele está vivendo uma experiência por um período. E nós estamos impondo para ele um obstáculo muito maior, principalmente para nós, que temos a oportunidade de podermos ajudar. Eu fui procurar na literatura esse livro, que é maravilhoso, que é do Dr. Inácio Ferreira, pelo médium Carlos Bachelli, Transgênero. E eu queria falar um pouquinho disso com vocês hoje, que é o nosso tema. Vamos em frente aqui. Como o outro lado, o lado espiritual, o mundo espiritual, lida com o preconceito? Afinal, o que é o espírito, senão o homem fora do corpo? Morrer não modifica a identidade de quem seja. Refiro-me à identidade íntima, à individualidade em si. Mudanças de traços fisionômicos, no entanto, não é mudança de sentimentos e de pensamentos. Coberto de trapos ou de smoking, o espírito é sempre o espírito. Há quem creia que do outro lado não exista problemas com corrupção, criminalidade, preconceito, fanatismo, ignorância, maldade e outros. Total engano. O espírito, dentro ou fora da carne, é sempre o espírito. E a ele, somente a ele é facultado suas tomadas de decisão. Veja que é importante nesse momento a gente separar um pouquinho a ideia de corpo físico, e a vida do espírito aqui, e o mundo espiritual. Que a gente possa separar um pouquinho para a gente entender como que o Dr. Inácio vai seguindo por essa ordem, né? Hoje precisamos ter
outra visão quanto à reencarnação. Houve um tempo em que a matéria predominava absoluta sobre o espírito, que se submetia às leis de forma passiva. O que acontece hoje, por força da própria evolução, o espírito, de forma consciente ou inconsciente, está interferindo na formação moral e começando até a interferir na formação do próprio corpo. Quando não diretamente em sua formação, em termos de definição sexual e moral. Interfere em seu funcionamento hormonal e psicoemocional, a partir da sua condição mental. Só para a gente ter uma ideia, vamos dividir aqui um papelzinho, só para a gente ter uma noção, acho que dá para vocês verem, né? Imagine que no começo dos tempos na Terra, quando nós tínhamos os primeiros hominídeos, aqui embaixo, né, nessa parte de baixo, estavam os primeiros primatas, não é? Eles estavam aqui embaixo. Então, imagine que aqui é o domínio da matéria. Essa área toda aqui é o domínio da matéria. E esse lado aqui é o domínio do espírito. Imagine que há 250 mil anos atrás, o espírito interferia 1% na formação do corpo, né? E aí, a matéria ainda predominava sobre o espírito. Então, por um longo período, espíritos que vieram de Capela foram trabalhando esse corpo, né, que era um ramo originário dos primatas, e esse ramo foi sendo trabalhado, ganhando consciência, né, e foi evoluindo. Até o homem que somos hoje, né, até o ser humano de hoje, que já não tem mais pelos e tudo mais. Então, esse indivíduo foi evoluindo. E o espírito foi ganhando espaço nesse processo evolutivo. Hoje, talvez, a gente esteja mais ou menos por aqui, vamos dizer, né, em termos de evolução do ser humano na Terra. Hoje, o espírito já consegue interferir sobre a matéria sobre diversos aspectos. É isso que o Dr. Inácio tenta abordar aqui. A gente entender que nós chegamos num ponto onde o espírito começa levemente a ter predomínio sobre a matéria, em especial sobre o corpo físico. Não é? O homem veio até hoje dando então à sociedade a sua cara, a partir da sua estreita compreensão da natureza do mundo e da essência que ela comporta. O homem criou seus paradigmas, segmenta seus pares espirituais, segrega, se impõe, subjuga a partir de dogmas frágeis que só se impõem pela cegueira e a ignorância da humanidade, criando assim os rótulos a que nós nos submetemos. O mundo de regeneração que se aproxima só será uma realidade com a quebra de diversos paradigmas. Precisamos viver uma nova realidade. O total abandono dos rótulos que nós mesmos nos impusemos. Isso é muito difícil, porque vem de família. E muitas vezes, tentar mudar de opinião é nos contrapormos a certas opiniões de família. Então, é um caminho muito delicado a ser trabalhado, né? Tem que ser trabalhado no centro da família. O rótulo é preconceito e dá origem à segregação de toda a espécie. Os rótulos políticos e religiosos, os rótulos de classes sociais e de beleza, o rótulo íntimo e até o de gênero, e por aí vai. Vamos ter uma ideia, mais ou menos, como esses rótulos se comportam. Começando por um rótulo político, veja só. Eu tenho partido de esquerda, de direita, de centro-esquerda, centro-direita, partido anarquista, partido operário, cristão, partido verde, vermelho, partido arco-íris e por aí vai. Isso tudo é rótulo. Porque, na verdade, deveria ser o programa do partido a essência. É lá que deve estar o conjunto da obra. Então, o político precisa tomar ciência desta essência para escolher a vertente política que ele busca. Não é? Por que não podemos eleger pessoas honestas pela sua essência?
Precisamos expurgar os políticos corruptos e privilegiar aqueles de caráter íntegro, olhando sem preconceito para suas ideias e sua essência. Em suma, na verdade é o que o Cristo procurou nos passar. Não é? Quando se confrontava com uma série de situações, ele conseguiria trilhar um caminho onde ninguém o colocava contra isso ou contra aquilo. Ele seguia um caminho realmente sem rótulos. Acreditem, existem pessoas honestas nas mais diversas vertentes políticas. O que levou outros países à desgraça não foi o viés político, mas seus corruptos políticos. O que nos incomoda e que está escondido por trás dos rótulos políticos é a corrupção. Todo mais é cortina de fumaça. A verdade a cada dia está se mostrando. Nós notamos como está difícil hoje no rótulo político, né, nessa área política, como está difícil para um político conseguir se comportar. Né? Na medida que ele tenta roubar daqui, roubar dela, as coisas começam a aparecer. Isso já são sinais de um mundo que está em transformação. E cada vez mais. O mundo de regeneração é um mundo onde não tem espaço para mentira. Ela vai devagarinho se dissolvendo. O rótulo religioso. O católico, o protestante, o bandista, o budista, o islâmico, o judeu, o espírita. O que faz a diferença no espírito encarnado ou desencarnado, com qualquer rótulo, são seus sentimentos e suas intenções. Talvez alguns estranhem o fato de eu estar falando em desencarnados, né? Mas quando desencarnado, carregamos para o lado espiritual nossos dogmas, e são eles nossos primeiros obstáculos que nós encontramos do outro lado. Quem tiver curiosidade, vale a pena a leitura do livro Cartas de uma Morta, do Chico Xavier. É o primeiro livro dele, são as psicografias da mãe dele, João de Deus, Maria de Deus, né? Maria João, né? Ela está, então, passando a experiência dela, e ela fala que os primeiros obstáculos que a gente encontra do lado espiritual são exatamente os dogmas que a gente carrega, né? Por viver as religiões nos colocando sempre daquela maneira. Por que não pegamos o que há de melhor em cada filosofia sem os rótulos? Vamos ver. O que há de melhor que a filosofia budista sobre o modo de viver o presente? O que há de melhor que a filosofia ubandista sobre o respeito à diversidade multiforme da natureza espiritual? O que há de mais puro da identificação na essência espiritual do ser humano que da filosofia do islamismo? O que há de melhor que a capacidade da filosofia protestante em valorizar a prosperidade do ser humano, sem que ele perca a essência da mensagem de Jesus, unindo aqueles de menor incentivo, aqueles de maior, tornando-os todos prósperos. Quem melhor pode definir seu futuro que a filosofia espírita? Longe dos dogmas e dos rótulos, todos temos algo a oferecer, e mais que um motivo para nos unirmos. O rótulo social: ricos, pobres, miseráveis, classe média. O que nos divide é o que deveria nos unir. Espíritos encarnados que mais têm, gerando oportunidades aos que possuem menos. Os que menos têm, conquistando a oportunidade e crescendo. Todos buscando uma sociedade próspera, menos desigual, mais gentil e mais consciente. Na verdade, aqueles que mais têm, vêm com uma prova de aprender a dividir isso, dividir no sentido de gerar benefícios, né? Gerar emprego, gerar riqueza para os outros. Então é abrir oportunidades. O que a gente tem visto hoje é uma sociedade egoísta. Não que as pessoas não tenham direito dos seus gastos, né? Aquilo que elas conquistaram de maneira correta.
Vocês vejam uma coisa interessante. Outro dia estava vendo uma matéria e um sheik lá, um príncipe da Arábia Saudita, comprou um iate de 60 milhões de dólares. Esse iate tinha até bateria de míssil antiaéreo. Eu achei um absurdo, né? 60 milhões de dólares por um iate, aquilo me espantou. Mas é lá, é o dinheiro dele, né? Agora, uns dias atrás eu vi que o dono de uma grande empresa americana comprou um iate de 550 milhões. E eu fico pensando, por mais que ele faça um trabalho beneficente, muito bom, né? Sabe-se que ele tem lá um trabalho, mas esse trabalho está muito pautado até que ponto ele consegue descontar esse dinheiro do imposto. Porque talvez ele não comprar um iate igual ao do príncipe árabe e investir os outros 500 milhões em tantas crianças, tantas pessoas que estão precisando de oportunidade no mundo. Eu estou comentando isso não porque ele não tem o direito de fazer isso, mas acho que é uma questão de consciência. Ele não está fazendo algo errado, mas talvez a consciência dele permita ele chegar num ponto em que ele fale, não, eu já estou exagerando. E acho que na medida que as pessoas acumulam demais numa determinada área, acaba faltando para outro, porque o mundo é finito. Os recursos naturais são finitos. Então, para mim gerar tanta riqueza na mão de uma pessoa, alguém, com certeza, está passando muita necessidade. Nós vamos em frente. O rótulo racial. O branco, o preto, o amarelo, o vermelho, o azul, transparente. Que diferença isso faz? Vidas pretas, brancas, amarelas, vermelhas, etc. Todas importam. Quem nunca viu um boliviano explorado, um vietnamita escorraçado de um estabelecimento comercial, um congolês discriminado, ou um branco qualquer, entregue à própria sorte. Ou até um indivíduo transparente, aqueles invisíveis para a sociedade, que tropeçamos na rua todos os dias, que está alijado de uma vida digna. A nossa insensibilidade social tem marcado a gente, e a gente se esconde atrás desse tipo de preconceito. De uma maneira direta por alguns, e uma grande maioria de maneira indireta. O que vale é a essência do indivíduo. É exatamente a insistência no rótulo que segrega. Qual que é a cor da luz? Qual que é a cor do espírito? Qual vida importa? Qual rótulo importa? A mídia rotula e segrega com uma falsa ideia de inserção social. Quanto mais nos dividimos, mais seremos controlados. Precisamos derrubar essas barreiras dentro de nós. Me diga você, o que impede um espírito que está branco, que está rico e que está islâmico de se apaixonar por um outro espírito que talvez esteja vermelho, esteja com uma condição social qualquer, porque isso não importa, e que esteja católico? Ou quem sabe um espírito que está preto, está pobre, e está o bandista? O que impede que ele se apaixone? O que é que impõe tantos obstáculos para nós? Nós temos o rótulo da beleza. Tem a magra, a alta, o corpão, o corpinho, os olhos, os cabelos, etc. De tempos em tempos, a mídia impõe um modelo ou um rótulo de perfeição. Quem é perfeito? Nem o Cristo se vê perfeito. Ele mesmo dizia que perfeito só o Pai. Perfeito só Deus. Uma vez perguntaram a Bob Marley qual que era a mulher perfeita. E a resposta dele foi assim: quem se interessa pela perfeição? Nem mesmo a lua é perfeita, está cheia de crateras. E o mar? Incrivelmente belo, porém muito salgado e escuro nas profundezas. E o céu? Sempre tão infinito e intangível. Ou seja, as coisas mais belas não são perfeitas, são especiais. E cada mulher, cada homem, cada pessoa escolhe quem é especial para a sua vida. Cada mulher, cada homem, cada pessoa
escolhe o que é ou quem é especial para a sua vida. Agora o rótulo de gênero. Talvez o que mais tem causado divisões na nossa sociedade hoje em dia, que está muito exposto. O transgênero, o travesti, o homossexual, o heterossexual, o bissexual e por aí vai. Segundo uma rede social, 56 tipos, mas devem ser mais ou talvez menos. Que diferença isso faz? Porque talvez essa rede social não inverta o processo. Em vez de perguntar o gênero, esqueça o gênero, tira. Não tem masculino, não tem nada. Eu sou Jorge, você é João, ela é Maria, o outro é Isídio e assim por diante. Porque nós precisamos colocar rótulo nas pessoas. Justamente as redes sociais que se põem à frente, né? O espírito é sempre o espírito. Está sempre em metamorfose, em mudança, transfigurando-se à procura da luz divina. Precisamos respeitar a experiência sexual que todos estejam atravessando. Segundo o Dr. Inácio, nesse livro aqui, o rótulo é o envoltório da essência, assim como o corpo é o envoltório do espírito, que não recebeu do Criador rótulo algum. Evoluir é perder os rótulos. O espírito não tem sexo definido. Não é assexuado. Veja bem, ele não tem sexo definido. Então, quando ocupa qualquer corpo, ele está homem ou está mulher, ou está qualquer outra coisa. A nossa célula primordial é hermafrodita. A partir do perispírito que o corpo físico ganha um modelo biológico. Muitas variantes interferem nesse processo. A evolução do espírito, suas provas e também possíveis expiações. Esse caso aqui são aqueles casos que a gente conhece como a inversão, né? Às vezes o espírito, por abusar demais do sexo ou impor aquilo que ele está vivendo, ele acaba vindo numa posição invertida para entender, né, o que é desejar, o que é exigir um respeito. Então fica a pergunta: por que o espírito não constrói um modelo biológico já adaptado à sua psique? A resposta é muito simples. Porque não tem. A natureza ainda não dispõe de tal opção. Mas está construindo, através desses espíritos e de suas experiências, novos modelos. Percebam que isso faz parte de um processo em transformação. Então, quando nós olhamos as questões de gênero, nós estamos olhando para um futuro que já está começando aqui. O que determina a sexualidade do corpo físico é o psiquismo. Isso sem descartar as expiações, né? Que é um caso de imposição, que é o processo de chamada inversão, que eu já comentei. Não raro, o espírito se vê constrangido a ocupar um corpo o qual não se identifica, pelo menos não superficialmente. Pode ser em seu inconsciente, porque é lá que essas diferenças vão surgindo, né? Todas as possibilidades ou variantes sexuais já estão no espírito. Desde a sua criação, não vai surgir nada, na verdade vai se revelar. O que nós estamos vivendo hoje é que os espíritos, e também nós, ao nosso tempo, né, todos nós, vamos nos revelar. Aos poucos nós estamos vendo que nós estamos nos transformando, né, nos mudando biologicamente para um novo gênero. Por conclusão, né, o sexo não está entre as pernas, está na cabeça. Chico Xavier dizia que, não raro, o espírito vivencia N experiências na masculinidade e na feminilidade. Se o espírito não tem sexo definido, porque ele é o próprio sexo, equivale a dizer que ele detém as possibilidades sexuais possíveis
e imagináveis. Dentro do amor, tudo é natural. O escândalo é o mal que fazemos aos outros ou que induzimos seja feito. Vejam vocês o drama que determinadas famílias, por imposição dos rótulos, por dogmas passados, impõem àqueles que se manifestam, que se veem de uma outra maneira. Porque muitas vezes a pessoa vê em homem, mas não se vê como homem, né? Precisa, por vezes, se vestir como mulher. Muitos querem transformar o seu corpo biológico num novo corpo, com aquele corpo que ele se identifica. E desta maneira, o ser humano vai construindo, pela sua psique, um novo gênio. E as famílias, por vezes, segregam esse tipo de pessoa. Acabam amordaçando esse tipo de gente. E muitos são levados ao suicídio. Veja a responsabilidade. O processo de transição ocorre gradativamente. Primeiro, em nível de psiquismo. Ao longo de suas reencarnações, ele nem pensa em possuir um psiquismo com características masculinas ou femininas. Veja que interessante, o espírito não vem com essa ideia de querer ser isso ou aquilo. Ele vem para uma experiência que possa promovê-lo a um estado mais evoluído. Neste momento, a evolução espiritual passa também pela evolução do planeta. Então o espírito começa a experimentar, para a sua evolução, uma nova experiência biológica. Assim, como espíritos inferiores, não escolhem, são escolhidos. Escolhemos nas faltas, através do nosso livre-arbítrio. Nós escolhemos errar muitas vezes, né? É o nosso livre direito de nós. Depois, são as faltas que nos escolhem. Vocês vejam que o corpo humano está passando por um processo. Então, o que muita gente escandaliza e fala, isso é ruim, isso é ruim. Imagine você, eu vou dar uma ideia, quando nós falávamos dos primatas, como era para os primeiros hominídeos que começaram a receber a encarnação através das suas crias, dos primeiros capelinos, extremamente adiantados. Pessoas com a consciência do nosso nível em relação aos primitivos. Imagine como seus filhos progrediam. Imagine como era difícil para eles entenderem aquela evolução. E por centenas de milhares de anos, esses espíritos foram reencarnando e dando ao corpo uma posição mais ereta, formando um cérebro diferente, formando o consciente, o inconsciente, o superconsciente. Isso é um processo longo que levou. Veja que transformação que o homem promoveu. E nós continuamos transformando. Então vamos entender isso como parte do que é novo e do que é bom para nós. A grande maioria ainda encara as escuras, não sabe com o que se deparará em matéria de provas e desafios. Essa ideia, escolher família, corpo ou situação, demonstra profundo desconhecimento das leis da vida. A gente encarna um pouco como aquela brincadeira de criança. A gente vai lá, vê tudo que tem que fazer, estuda o que pode fazer, mas no momento de encarnar, esse véu que nos vem é como aquela brincadeira de criança que a gente punha a cabeça numa madeira, virava, e alguém soltava e você ficava tonto, assim. É assim que a gente encarna. A gente não tem ideia do que a gente vai passar. E como a espiritualidade mantém este véu do passado, que é muito importante para a nossa aceitação, a gente vai vivendo as experiências um pouco às escuras, né? Mas o caminho é por aí. No que tange a condição do reencarnante, o psiquismo, que em essência é onde se concentram desejos, anseios, aspirações, vontades, sonhos, ideias, propósitos e intenções, é que determina a ação dos genes que definirão não apenas a sexualidade, mas a condição geral do corpo, a ser ocupado pelo espírito. Enfim, é o inconsciente. Veja que interessante. Ele pontua duas coisas. Uma coisa é a sexualidade, a outra coisa é a formação do corpo, que não necessariamente reflete a mesma coisa. Afinal, qual a sexualidade da luz? Qual a sexualidade do amor?
O amor não possui rótulo algum. O amor não tem cara, o amor só tem coração. O transgênero, conforme se sabe, é o espírito que se sente em conflito com sua identidade biológica. Portanto, sexualidade não é doença, nem deve ser rotulada. Doença é a pedofilia, é o hétero corrupto que rouba o erário público. Doença é a injustiça que homens e mulheres praticam contra um semelhante. Doença é preconceito de qualquer espécie. E olha que entre muitos preconceituosos há casais héteros que se travestem em suas aventuras sexuais. Deste livro aqui, Dr. Inácio tira uma expressão que eu vou passar literalmente, né, como ele passa. A questão dos conflitos sexuais. E que eles ficam muito expostos naqueles que, por vezes, não possuem indispensável equilíbrio para com eles viver. Não podemos julgar um travesti, um gay ou um transgênero por aqueles que fazem profissionalismo do sexo, por aqueles que, infelizmente, se degradam moralmente. A transgeneridade necessita de dignidade por parte de quem seja transgênero. O homossexualismo carece que o próprio homossexual se faça respeitar, respeitando seus compromissos éticos e afetivos. A gente tem visto famílias maravilhosas se formarem com pessoas do mesmo sexo, procurando adotar crianças. E às vezes muitas pessoas, muitos grupos são contrários a isso. Quando eles têm muito amor, têm muita capacidade, formação para poder seguir em frente com essas crianças. Quando outras famílias, que se dizem tradicionais, aí defendido por tantos, muitas vezes a criança vê o pai espancar a mãe dentro de casa e presencia tantas outras agressões que vão muito além do que a gente pode imaginar. Né? A minha filha fez um aniversário de 18 anos e ela tinha entrado na faculdade, né? E levou os amigos para uma casa noturna, foi todo mundo, foram os amigos da faculdade e os amigos da escola. E eu me recordo, os amigos da escola a gente convivia muito, né? Muitos, inclusive, eram homossexuais, tudo mais, levavam os seus pares em casa, todo mundo ficava em casa, era muito bacana, conhecíamos todos eles, convivíamos com os pais, tudo mais. E nós fomos nesse aniversário dela, e eu lembro que eu fiquei no mezanino, assim, de cima, vendo todo mundo dançar, aquela coisa toda, e eu não entendia, porque era todo mundo com todo mundo dançando, brincando, falando. Quando foi no outro dia, né, me veio a curiosidade, foi há 8 anos atrás, e a gente ainda convive com uma série de dificuldade de vencer certos preconceitos, né? E eu perguntei para ela, filha, como é que vocês se entendem? Como é que vocês se identificam, né? E ela não entendeu a minha pergunta. Ela falou, pai, isso é tão natural. É uma questão de sintonia. E eu, naquele momento, aquilo, para mim, assim, começou a desmoronar uma série de barreiras à volta. E é verdade, né? Se você não constrói rótulo, tudo fica muito mais fácil. Eu lembrei de uma poesia eu até anotei aqui, Jalaluddin Rumi, né? Que é um poeta persa, e ele dizia o seguinte: a tarefa não é buscar o amor, mas apenas procurar e desfazer as barreiras dentro de si mesmo, né? Que você constrói contra ele. Então, na verdade, o amor está aí, ele é muito fácil. O que impõe para nós a dificuldade de vivenciar esse amor são as barreiras que nós construímos contra nós e contra aqueles que estão à nossa volta. A religião que impõe rótulos, ou como é conhecida hoje os lacradores, é a intolerância. A intolerância é quem lacra e quem rotula. Se você pensar, muitos ainda são um pouco tradicionais, né, e põem muitas vezes a Bíblia criou só o homem e a mulher, Deus só põe o homem, tem Adão e tem Eva, né? E se a gente for lá na Gênesis, de fato, a gente vê Adão, Eva
e a cobra, né, que por sinal fala, eu até hoje não entendi como é que uma cobra fala, mas tem lá cobras, para a gente já ir rompendo os nossos preconceitos, né? Mas uma pergunta que fica é assim, quem pariu Eva? Não foi Adão? Então eu acho que a gente já pode começar a olhar, rever essa história por um outro ângulo. Não é? Mas vamos em frente. Do livro Transgênero, desse livro aqui, eu vou tirar uma passagem de um psiquiatra que o Dr. Inácio não cita o nome, né? Então eu vou ler aqui o que esse psiquiatra fala a respeito da transgeneridade, né? Transgênero, sobre a ótica da vida imortal, é o espírito que se encontra em transição, ocupando na atualidade um corpo com o qual não se identifica totalmente, mas que não é portador de nenhuma patologia, devido ao fenômeno que muitos, equivocadamente, têm rotulado de inversão. A transgeneridade, no entanto, nada tem a ver com o caráter do transgênero, como a heterossexualidade nada tem a ver com o caráter do heterossexual. E também como a homossexualidade nada tem a ver com o caráter do homossexual. Condição sexual é algo independente do caráter do ser. A transgeneridade, ao que nos parece, trata-se de um experimento da natureza. Veja bem, um experimento da natureza, para o surgimento de uma nova sexualidade. Tem-se, em geral, dado ao sexo uma importância que ele tem apenas no campo reprodutivo e do prazer que possa proporcionar no campo das emoções transitórias. Esqueçamos o corpo e a identidade sexual, qualquer que ela seja. O que é preciso se colocar em destaque é a capacidade de amar e, consequentemente, a conduta ética com que cada um se comporta em relação ao semelhante e a si mesmo. Vocês vejam que ele coloca esse aspecto da transgeneridade, né, dessa mudança que nós estamos vivendo, como uma experiência da natureza e alguma coisa que vai construir um mundo de regeneração. Então, esse mundo novo que a gente espera, que a gente trabalha por ele, é um mundo que vai trazer a verdade à tona. Muitas das coisas que estão escondidas vão emergir, né, vão surgir, e as questões de gênero são uma delas. Nós estamos transitando por um novo eixo sexual. O que estamos vendo hoje, salvo que é difamatório, né, que é de caráter nas questões de gênero, é a construção de novas vertentes sexuais no mundo de regeneração. Portanto, se no futuro do seu galinheiro o galo botar um ovo, não estranhe. Se os pinguins, que têm uma harmonia de convívio muito grande, se num futuro eles discutirem quem vai botar o ovo e quem vai chocar o ovo, está tudo normal. Quando um político entregar o seu mandato sem processo, simplesmente porque não se julga digno do cargo que ocupa, ou entendermos que qualquer ser vivo é digno de respeito, aí sim estaremos abrindo as portas de um novo mundo. O amor de um espírito livre de rótulos e suas reencarnações são os atributos que permitem ao espírito viver múltiplas existências, sempre em busca da evolução. Um amor fora da busca do prazer transitório, o amor de alma para alma. Como do poeta, jurista, teólogo da ordem sufi persa, Jalaluddin Rumi, pelo derviche. Derviche era a pessoa que abdica, né, como um franciscano, né, que faz um voto de pobreza. Shamesh de Tabriz. Rumi se apaixonou por esse mestre sufi, né? O sufi é o esoterismo do islamismo, né?
e foi a pessoa que introduziu ele no islamismo. Então é um amor em respeito pela sabedoria, né? Um amor que transcende o físico, é um amor espiritual. Como do escritor e conferencista e pintor Gibran Khalil Gibran, então cristão, por Abdu'l-Bahá, então muçulmano, seu mestre confidente também, que introduziu ele na arte da poesia, de entender o espírito humano. Como Sócrates por Alcibíades. O amor não cabe dentro de nenhum rótulo. O prazer de amar supera infinitamente o amor ao prazer. Bom, a gente falou sobre o preconceito que a gente pode tecer assim, de muito importante a gente perceber o quanto a gente precisa trabalhar dentro de nós os obstáculos que nós estamos construindo para nossas vidas. Talvez seja muito difícil, porque o meu pai me ensinou assim, o meu avô me ensinou assim, a minha avó me ensinou assim. E de fato nossos ancestrais, nossos parentes diretos, né, mais diretos, são pessoas importantíssimas em nossas vidas. E eles têm que estar presentes a todo instante. Mas a gente tem que tirar deles aquilo que é a essência e poder transmutar isso para um mundo novo. O que nós vamos transmitir para os nossos filhos e para gerações vindouras. Aquelas que vão preparar um mundo para nós. Porque em breve estaremos de volta, se Deus quiser. Não é? Então, essa preparação precisa ser feita com muito critério. E ela começa, se nós desejamos estar presentes nessa nova terra do amanhã, precisamos romper todas as barreiras. Portanto, como disse o mentor, no final dos trabalhos, a pergunta é: quem é seu próximo? O que você rotulou aquele que precisa da tua ajuda? Qual rótulo obstrui e te cria obstáculos para que você estenda a mão para quem esteja precisando? Porque ele é de esquerda? Porque ele é de direita? Porque ele é judeu? Porque ele é de Umbanda? Porque ele é gordo? Porque ele é preto ou ele é amarelo? Às vezes a gente não tem ideia, principalmente depois da pandemia, onde restringimos muito a nossa circulação, a gente não tem ideia do que muitas raças que vêm, que o Brasil acolhe, porque esse é o princípio de Ismael, segundo Jesus, né, como foi ordenado por Jesus. Esse é o princípio do Brasil. Coração do mundo, pátria do Evangelho. Nós precisamos aceitar a gênese do brasileiro. Ela está em formação. Então, derrubar preconceitos é muito importante. Nós estamos recebendo ainda espíritos das mais diversas vertentes do mundo. Espíritos que vieram originários da Revolução Francesa, originários de guerras antigas, espíritos que passaram por processos extremamente discriminatórios, da Inquisição, da perseguição romana. Esses espíritos vêm para o Brasil e estão vivendo essas suas experiências. E tem sido difícil para muitos de nós vivermos, porque somos parte disso, ou participamos disso, como pessoas que colhem os efeitos e as consequências dessas atitudes. Então nós precisamos aprender a trilhar um caminho acreditando no ser humano que está aí. Principalmente no momento que a gente vive. Nas vertentes políticas, onde a gente um desacredita o outro. Não, tem pessoas honestas em todas. Nós precisamos escolher os honestos. Aqueles que carregam no coração bons sentimentos. Nós não precisamos converter ninguém de uma religião para outra. Que diferença faz se ele é protestante, se ele é evangélico, se ele é católico, se ele é espírita, budista? Que diferença faz? O que vale é o que ele carrega aqui. O que vale é o que ele é capaz de transmitir para nós.
E só superando essas barreiras, esses obstáculos, a gente vai conseguir chegar num mundo melhor, num mundo mais equilibrado. É difícil? É muito difícil. Mas a sua vida está aí. Você tem um tempo à sua frente. Faça desse tempo que você tem o melhor que você puder. Se transforme e transforme a vida daqueles que estão à sua volta. Talvez a gente esteja sendo um obstáculo na vida de alguém. Deixa esse alguém ir. Deixa esse alguém tocar a vida dele. Né? Faça essa pessoa feliz, dando a ele a liberdade de ser o que quiser ser. Tem famílias maravilhosas, que eu conversava com uma amiga agora há pouco aqui da casa, que ergue as mãos ao céu e fala assim, como é bom ter uma família como a minha, que me acolheu com as minhas escolhas. Quando, ao contrário, a gente sabe que muitas famílias não entendem isso. E os dogmas, impostos até de fora por outros, são aceitos assim. Não é? Então, precisamos viver isso de maneira diferente. Eu queria encerrar o nosso evangelho hoje. Como a gente tocou em amor, eu acho que o amor é o ponto culminante, né, quando a gente fala de preconceito, que a única coisa que é capaz de superar tudo na nossa vida é o amor. Eu acho que a mensagem que fica perante a tudo que a gente tem hoje é que você que luta para ser respeitado, acredite, não há nenhum mal que alguém possa nos fazer que não resulte em um bem a nosso favor. Eu queria encerrar com umas frases tiradas de um livro que eles chamam de O Alcorão da Língua Persa, né, do Jalaluddin Rumi, que é uma poesia em 6 volumes. Né? Algumas passagens são maravilhosas. E ele começa falando ao seu sábio, dizendo o seguinte, a primeira das frases é linda, a ferida é o lugar por onde a luz entra. Por que você permanece na prisão quando a porta está completamente aberta? O que você procura está procurando você. A tarefa não é buscar o amor, mas apenas procurar e desfazer todas as barreiras dentro de si mesmo que você construiu contra ele. No momento em que eu vi minha primeira história de amor, eu comecei a procurar por você, mal sabendo quão cego estava. Os amantes não se encontram finalmente em algum lugar. Eles sempre estiveram um dentro do outro. Isso é um poeta falando de alma para alma, né? Teu amor veio até meu coração e partiu feliz. Depois, retornou, vestiu as vestes do amor, mais uma vez foi embora. Timidamente, lhe supliquei que ficasse comigo, ao menos alguns dias. Ele se sentou junto a mim e se esqueceu de partir. Queria que com essas poesias a gente pudesse relaxar nesse momento, agradecendo ao nosso mestre, em especial ao Dr. Inácio Ferreira, que eu acredito se fez presente nas palavras dele aqui, que nos apoiou nesse evangelho, que toda a luz do nosso Cristo possa iluminar a nossa alma, possa nos trazer luz sobre os preconceitos que nós temos construído contra nós mesmos e contra as pessoas mais próximas. Que a gente possa, a partir daqui, olhar um pouquinho mais para aqueles que nós rotulamos como isso, como aquilo, no outro. Deixar cada um ser o que é, não é? Respeitar cada um, para que com o tempo eles aprendam a nos respeitar também. Cada um tem o seu tempo. Vamos respeitar o tempo de cada um. Pedindo ao nosso mestre envolvimento e que toda essa energia que está sendo captada aqui possa ser levada a todos os lares e a todos aqueles que estão nesse momento envolvidos nessa frequência, que tudo isso possa ser despejado, levado aos hospitais, asilos e todos aqueles que precisam da nossa energia,
e que possam estar conosco nesse Evangelho nessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Para finalizar, eu queria dar uns recados da casa, que nós teremos no dia 2/10 o trabalho de Preto Velho, que precisa ser presencial o agendamento. Teremos também o sábado da calabresa, o lanche de calabresa. Vai ser no dia 16 de outubro. As encomendas vão ser feitas até o dia 14 de outubro pelo WhatsApp. Então você está aí embaixo na nossa mensagem, você vê o número do WhatsApp, encomendem, e a retirada é das 12 às 15 horas. Já tem gente olhando para mim com vontade de encomendar. E lembrar que a gente tem a sacolinha do Natal. Vamos fazer esse trabalho, venham pegar, retirar o pedido para a sacolinha. Muita criança vai ser beneficiada com isso. Vamos fazer um Natal melhor para todas elas, tá bom? Fiquem com Deus. Obrigado por estar com a gente aqui na Fraternidade do Amor. Boa noite a todos. Vai fazer a tempo. Ficou melhor a postura. Melhorou um pouco.